Evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de João, capítulo de número 6, versículo 1 em diante, que diz assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsará das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, tributar com Deus. Isso farão porque não conheceis o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daqueles que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me gloriará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e eu vô-lo há de anunciar. Somente até aqui, irmãos queridos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo. Tem muita gente totalmente perdida por aí. E crentes, que infelizmente hoje nem falam na pessoa do Espírito Santo. Falam de outros, de outras coisas, profetizam, anunciam coisas para a sua vida. Você até ouve a palavra ser lida, mas acaba que, por sua vez, a finalidade, o que é a pessoa do Espírito Santo e qual o trabalho do Espírito Santo em nós, acaba aqui passando. E nenhum de nós, queridos, podemos viver sem o Espírito Santo. Tem muita gente achando que ser cheio do Espírito Santo é sair por aí fazendo loucuras de meu Deus, falando em línguas que ninguém entende, pulando na igreja, rodopiando, fazendo barulhos. Mas o Espírito Santo, ele é sensível, é educado. Ele não leva à loucura. Por exemplo, Paulo vai dizer isso. Embebedar-se do Espírito Santo, ele vai usar até o vinho tira a consciência, e o Espírito Santo ele faz ao contrário, ele nos dá consciência, é diferente, é o contrário. Então hoje eu quero, neste momento, pelo Espírito Santo de Deus, conversar um pouquinho com os irmãos sobre esta mensagem que acabamos de ler. Amados, o Senhor Jesus foi honesto com os seus discípulos. Lá em João 14, nós vemos que ele está avisando literalmente, um pouquinho antes, que ele está partindo desta terra, e essa notícia cai como uma bomba. E ele, 6 dias mais ou menos antes da sua morte, 7 dias, ele anuncia que ele vai partir desta terra. Mas em João 14 ele fala: não se turbe o vosso coração, não estejais ansioso por causa disso, não estejais triste, credes em Deus, credes também em mim. E aqui em João 16, Jesus literalmente está falando com os discípulos, não só com eles, mas conosco também. Ele disse claramente aqui em João 16, 33, vejamos. João 16, 33, ele disse assim, deixa eu só achar aqui.
João 16, 33. Louvado seja o nome santo do Senhor. João 16, 33. Ele disse assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é bem claro. Jesus não está mentindo e nem nos enganando. Está dizendo: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, e a vida na presença de Deus? Aqui o próprio Senhor Jesus deixa bem claro, não é um mar de rosa. E já disse aqui inúmeras vezes, e repito, não há esta frase na Bíblia: vós vencereis também. Isso é heresia, isso é acrescento, é acrescentado, são palavras de homens. Não está isso não existe na Sagrada Escritura, essa fala de Jesus. A fala de Jesus é que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por grandes batalhas, mas há necessidade de nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esta é a fala verdadeira de Jesus. Mas dentro desta fala, Ele também prometeu não que somente haveria momentos difíceis, com muita perseguição e luta, mas nesta mesma passagem de João 16, o Senhor Jesus, além de estar se preparando para ir para a cruz e depois voltar para o Pai, os discípulos estavam cheios de medo, de tristeza, e estavam aqui literalmente pensando que ficariam sozinhos, mas o Senhor deu a eles uma promessa maravilhosa, deu a eles uma promessa extraordinária, que não foi somente a segurança para os discípulos do passado, mas também a nossa segurança no dia de hoje. E qual é? A resposta é a ajuda do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o poder no homem, o poder de Deus no homem, para passarmos pelos levantes da vida, é o Espírito Santo de Deus em nós. Estarmos cheios do Espírito Santo de Deus é ter ânimo para passar pelas as aflições apregoadas por Jesus Cristo, o maior profeta. Ele é o profeta do nosso tempo. E nós estamos aqui, irmãos, a partir das profecias de Jesus. No mundo tereis aflições. Então, os levantes da nossa vida são agendas do Senhor para nós. Foi pregado pelo próprio Senhor Jesus. Mas, nesse mesmo texto, Ele nos traz um consolo. E este consolo vem da sua própria palavra, em uma pessoa que chamamos a pessoa do Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos garante que mesmo quando for perigoso e difícil, tudo, nunca estaremos sós, porque é a obra do Espírito Santo no mundo. Jesus já havia dito aos discípulos que a sua partida tinha o propósito de preparar-lhes lugares, capacitá-los a fazer obras maiores, dar-lhe maior conhecimento e a chegar mais perto dele no Espírito. A ênfase desta palavra é nos apontando para a pessoa do Espírito Santo, é quem devemos ter em nós, para nos ajudar nos grandes levantes da nossa vida. E aqui em João, irmãos, lá em João 14, melhor dizendo, 16 e 17, no versículo 16 e 17, ele registra essa passagem dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós reconheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está literalmente dizendo que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, senão, irmãos, não temos como prosseguirmos da nossa jornada. O homem sem o Espírito Santo é um homem vazio. A mulher sem o Espírito Santo é uma mulher vazia. Jesus está nos confortando esta noite, dizendo: talvez você veio aqui, eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo sozinho, mas a pergunta que precisa estar no meu coração e no seu coração: o Espírito Santo de Deus está em mim? Porque se não tivermos o Espírito Santo, logo seremos afrontados pelo medo, seremos afrontados pela dúvida, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós, nos levando para a palavra onde nos confirma de nossa salvação em Cristo.
aonde a nossa fé é acrescentada, aonde a nossa fé é aumentada, aonde vemos a pessoa do Espírito Santo trabalhando em nós e que gerando obras que não é minha, mas agora é a obra que nos confirma de nossa salvação, é o fruto do Espírito em nós, é o fruto do Espírito, é aquele que nos assegura de nossa salvação e nos mostrando que há transformação em nós. No medo nós temos paz, no desânimo temos vigor, na falta de vontade, temos a graça de Deus sobre nossa vida, que nos dá ânimo e nos levanta novamente o abatido, o caído, o desanimado, o triste. Aquele que não tem esperança, o Espírito Santo de Deus traz um dos frutos que é a esperança, a mansidão. Aquele que é nervoso, que é agitado, que resolve do seu jeito, o Espírito Santo traz a ele, louvado seja Deus, como um fruto de presente a partir da graça de Deus, a temperança. Traz a ele para que ele possa prosseguir nesta vida com o espírito de mansidão, com o espírito de regozijo, louvado seja Deus. O homem e a mulher, seu Espírito Santo de Deus, não ouve na ministração. A pessoa do Espírito Santo é um homem sem sentido em sua vida. Tudo que faz não agrada a Deus, tudo que faz é a partir da sua própria vontade. Pelo seu livre-arbítrio, ele sai fazendo coisas por aí, atrapalhando a vida desse, incomodando sua casa, trazendo, irmãos, guerra para dentro do lar, trazendo guerra para dentro da igreja. Não é um homem que transmite paz, não é uma pessoa que transmite segurança. Por quê? Porque ele age com o teu ímpeto, com a sua própria vontade, com a sua própria justiça, ao seu bel prazer. Assim é um homem vazio sem o Espírito Santo. Se você veio aqui esta noite e está agindo desta maneira, então a palavra está te advertindo, é o próprio Espírito Santo de Deus te convidando ao arrependimento. Louvado seja Deus! Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é uma fé passageira, uma fé em milagre, é a fé em Cristo. E quando a nossa fé está em Cristo Jesus, o próprio Espírito Santo está nos preparando. No versículo de número 2 diz assim: expulsarão vocês da sinagoga, expulsarão vocês das sinagogas. De fato, está chegando a hora em que quem os matar pensará que está fazendo ou prestando um serviço a Deus. Aqui é a preparação do Senhor Jesus. O Jesus que nós conhecemos, Jesus bíblico, preparou os seus seguidores para a perseguição que viria. Está dizendo: olha, expulsarão vocês da sinagoga. Assim como fizeram comigo, farão com vocês também. Tem grandes levantes sobre sua vida, virão. E ele aqui não escondeu a realidade difícil que eles enfrentariam. Ele disse claramente: o mundo os odiará, que seriam até mortos por causa do seu nome. Jesus não engana ninguém, irmãos. Vir aqui em nome da pessoa do Espírito Santo, ficar te prometendo coisas para você ficar anos e anos esperando. A palavra do Senhor é fiel, verdadeira, eficaz, e ela tem um fiel cumprimento. Jesus aqui, o motivo dele dar esse alerta não era para assustar ou desencorajar, mas para que quando isso acontecesse, eles não ficassem chocados e perdessem a fé. Assim é quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, aonde nós viemos em um culto, por exemplo, ou examinamos a Escritura e vemos a realidade dos fatos. A Bíblia, ela traz para nós clareza, abre os nossos olhos, nos prepara para colocar a nossa fé em ação em Cristo Jesus, arranca os comichões dos nossos ouvidos. A Bíblia, quando pregada genuinamente, ela escancara as portas da salvação, nos apresenta a pessoa de Cristo, o nosso Criador e o Espírito Santo de Deus. O homem agora passa a enxergar a sua vida e o modelo para ele é Cristo Jesus, a santidade é o Senhor Jesus. João já havia aqui, irmãos, advertido: se o mundo vos aborrece, sabereis então que o primeiro de vós a ser aborrecido foi a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo os amaria assim como o seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. E aqui é um sinal claro de oposição. Irmãos, nós servimos um crucificado. Nós estamos diante de um Deus que foi crucificado, queridos, odiado. Então nós esperaríamos o quê, irmãos? A nossa própria carne, que é a nossa maior inimiga. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que há uma luta da nossa carne contra o Espírito.
Uma guerra. E isso vai existir, irmãos, até a volta de Jesus, para que nós saiamos da presença do Senhor. Mas em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, o próprio Senhor Jesus pregou e nos encorajou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa, ou seja, pela minha palavra, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Oh, irmãos, não se espante quando você for criticado, ridicularizado ou perseguido por viver uma forma correta, uma forma justa diante do Senhor. Não fique triste, não se aborreça, não fique espantado por você anunciar o evangelho e portas se fecharem a você. Talvez no mesmo lugar que tem 2, 3 pessoas, talvez você não é bem-vindo, não é bem-vinda. Não olhe para eles com olhar de crítica, com olhar desprezível. Não faça isso ao mundo, mas entenda, irmãos e irmãs que aqui estão, se nós ouvimos a voz do Senhor e não endurecemos o coração, mas aceitamos sua palavra, somos bem-vindos diante do Senhor. E o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é na pátria de Deus, da glória do Senhor. O nosso galardão será estarmos na presença do Senhor. Porque quando nós escolhemos não participar de práticas desonestas no trabalho, grandes levantes vão se levantar. Talvez seja essa a sua causa hoje, talvez seja esse o motivo de você estar aqui no culto ouvindo a palavra. Senhor, tem se levantado grandes tormentas aonde eu trabalho, tem se levantado grandes batalhas aonde eu estou vivendo, no meu vizinho. Não tenham eles por adversário. Não, irmãos, o problema não é o outro. Sempre falei aqui para os irmãos, biblicamente Paulo vai dizer isso. E hoje a guerra nossa não é contra o sangue, não é contra a carne, não é o fio da espada. Mas hoje, a luta é contra, irmãos, as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestes, para nos tirar, irmãos, do foco da presença de Deus e para que o Espírito Santo de Deus não habite em nós. Talvez você veio aqui esta noite passando por isso, por grandes perseguições. Talvez alguém está invejando você, perseguindo você. Não tenha isso como maldade no seu coração e não revide. A Bíblia diz assim, por próprio Jesus Cristo, que é amar o próximo. O próximo não é aquele que faz aquilo que a gente quer. O próximo é aquele que às vezes nós olhamos e julgamos não ser digno de ser amado, não ser digna de ser amada, por causa das suas atitudes contra nós. É justamente esses que nós devemos amar copiosamente, de uma maneira transcendental e incondicional, queridos. E como nós fazemos isso? Com a pessoa do Espírito Santo. As evidências da salvação em nós, que muitos por aí preferem chamar de obras. Não, irmãos. Se o próprio Senhor Jesus disse que nos enviaria o Espírito Santo Consolador, que nos guiaria em toda a verdade, Ele mesmo está dizendo: vocês não têm capacidade de vencer o mal. Vocês não têm capacidade de passar pelas adversidades da vida, porque elas vão existir. Vocês precisam do Espírito Santo, que vos guiará, vos convencerá do pecado, do juízo, da justiça do Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Todos nós temos esse privilégio, queridos irmãos, amigos em Cristo, de ter ao nosso lado o ajudador. Versículo de número 7 diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. A vantagem aqui da partida de Cristo, e Ele mesmo disse, Ele mesmo confirmou, o Senhor Jesus, surpreendentemente, sua partida era uma vantagem para nós. E como isso pode ser? Que nós teríamos salvação. Então, enquanto Ele estava na terra, limitado por um corpo físico, limitado por uma matéria, Ele só podia estar em um lugar, em uma só vez. Mas com o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, a presença de Deus agora se manifesta em todos os seus servos, em todos os lugares, em um mesmo tempo, irmãos, de oportunidade. Ele está aqui agora, Ele está aí onde você está, Ele está lá com o seu marido que talvez está passando uma grande tormenta, Ele está cuidando do seu filho que você não pode ver, pai, que você não pode ver, mãe, a tua filha que você não vê, pai, que você não vê, mãe, que está longe de você. É o Espírito Santo que está em todo
todos os lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você veja aqui hoje, esta noite, dizendo: eu estou preocupada com isso, com aquilo, meu filho que mora longe, meu marido que não está aqui, minha esposa, com este ente querido. Mas o Senhor está dizendo literalmente pela sua palavra: o mesmo Espírito que está em nós é o mesmo Espírito de Deus que visita o pai, visita o filho, visita os irmãos, visita o amigo, está em todo lugar. É Ele que sonda, que prescuta os pensamentos. Aquilo que nós não ouvimos, Ele ouve. Aquilo que você não vê, Ele vê. Aonde você não pode estar, Ele pode ir. Aonde você não põe as mãos, o Espírito de Deus transforma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo é o presente precioso que nos traz conforto, nos traz força, apoio constante. Então, Ele é literalmente chamado para ficar do nosso lado. É aquele que fica conosco como advogado, um amigo íntimo que dá suporte em momentos difíceis. Por exemplo, irmãos, Paulo vai dizer assim que o Espírito Santo de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que eleva as nossas orações até o trono do Senhor, queridos. Talvez você não saiba, mas é o Espírito Santo de Deus que se apresenta ao Senhor no nosso nome, que vai até o Senhor e apresenta ao Senhor os nossos anseios, as nossas dores, quando nós não temos mais saída, não temos mais esperança. Aleluia! O seu ajudador está com você agora. O Senhor Jesus literalmente cumpriu suas promessas. Você tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, para me dar força, para nos levantar, para nos guiar em nossas orações, para acalmar a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos envolve, que nos coloca na palavra. Eu não sei como está o seu coração, talvez cheio de dúvida, talvez cheio de medo, talvez cheio de desespero, mas esta noite o Espírito Santo de Deus está falando com os nossos corações e nos assegurando, nos dando uma poderosa convicção que é a obra no mundo, é a obra do Espírito Santo. No versículo 8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, do juízo, da justiça. Então esta tripla convicção, o Espírito Santo tem uma obra poderosa no mundo. E o que é isso? Convencer, trabalhar em nós de dentro para fora, transformar o nosso coração. E isso significa provar a nós, confrontar os nossos pecados, confrontar o nosso coração das pessoas, transformando elas de dentro para fora, trazendo elas ao arrependimento do pecado, porque não crê em mim. Ele está dizendo, porque não crê em mim. O Espírito mostra que o maior pecado não é roubar, não é matar ou adulterar, é não crer em Jesus. E este ato de nós não crermos, a incredulidade, que é a raiz de todos os outros males, a incredulidade. Porque você, quando crê em Jesus, deixa de fazer coisas que Deus não se agrada, deixa de adulterar, deixa de roubar, deixa de mentir, deixa de falar palavrão. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, seu primeiro trabalhar é convencer nós do pecado. E como Ele faz isso? Nos levando para a palavra, nos levando para o verbo que é Cristo, nos apresentando a pessoa de Jesus. Então, crer no Senhor Jesus é o primeiro ato que nós devemos fazer. E crendo, o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, nos transformando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é, irmãos, vamos deixar agora de roubar, vamos deixar disso, que agora eu já sou salvo. Não, para ser salvo eu preciso crer em Jesus. Agora, as evidências da salvação, pelo Espírito Santo, vai convencendo o homem do seu mal, que é o pecado que está nele. É crer no Senhor Jesus. Da justiça, versículo 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo de Deus aqui literalmente mostra que a justiça verdadeira é encontrada em Cristo. Vou para o Pai e Ele é o padrão da justiça nas nossas obras. O que é isso? Caráter de Deus em nós. Somos conformados à imagem e semelhança do próprio Filho. Quando Deus olhar para nós, o Espírito Santo nos convenceu do pecado e agora da justiça. O caráter de Cristo está em nós.
A nossa vida está sendo conformada à imagem e semelhança do próprio Cristo. A santidade de Jesus está em nós. E terceiro, do versículo 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado, e o Espírito mostra que o diabo, o príncipe deste mundo, já está condenado e todo julgado, e há consequências eternas para essa escolha. Ou seja, nos afasta daquilo que é do mal, nos afasta daquilo que já está condenado. Não se esforce para convencer as pessoas com argumentos perfeitos. Esse não é o nosso trabalho. Olha, seja perfeito. Te dá um compilado de doutrina. Não faça mais isso. Olha, não faça mais aquilo. Para ser crente você tem que usar um terno e uma gravata. Para ser crente você não pode usar barba. Para ser crente você não pode cortar o cabelo. Olha, não é assim, irmãos. A Bíblia está dizendo que não é isso. O Espírito Santo nos convence do pecado de que maneira? Nos apresentando a pessoa de Cristo. Crer, fazer o homem crer no Senhor Jesus. Crer que Ele existe, crer que a obra de convencer o coração do pecador pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Falar a verdade, de que maneira? Você precisa de Jesus. Quando você ouve a palavra e abre o teu coração, agora o Espírito Santo de Deus vai adornar você. Não é um compilado de doutrina para ser salvo. É Jesus Cristo que nos salva. É Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, que vai transformar a nossa vida. Ore para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Quem você ama? Senhor, trabalhe no coração do meu marido. Ô Espírito Santo da verdade, trabalhe no coração dos meus filhos. Não é levá-lo a uma igreja e dizer, Deus vai falar com a necessidade sua. Está errado, isso é heresia, irmãos. Mas é apresentar a pessoa de Cristo. Levar ele a Jesus e dizer, ouça a palavra do Senhor, no versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. O Espírito da verdade aqui ajuda, irmãos, a nós andarmos na palavra de Deus. Não fala de si mesmo. Nós viemos aqui, não foi para ouvir falar sobre nós. Viemos aqui para ouvir falar de Jesus. Talvez você veio aqui esta noite e a sua vida está de ponta cabeça. Talvez você não tinha conhecido o que é o Espírito Santo de Deus. Não tinha conhecido, mas você tem um auxílio, um ajudador, um consolador que está em você. Clame pelo Senhor, diga, Senhor, eu preciso do teu Espírito sobre minha vida. Eu preciso tomar algumas decisões e sem o Senhor eu não tenho como fazer isso. E que o Espírito Santo, quando diz, Ele te convencerá de toda a verdade, Ele vai te fazer você entender a Bíblia. Que é isso? Iluminando a nossa mente para entendermos as Sagradas Escrituras, iluminando o nosso coração para tomarmos decisões, iluminando a nossa vida para viver de uma forma correta diante do Senhor. Isso é verdade, louvado seja Deus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós conhecemos a Cristo. Sem o Espírito Santo de nós, nenhum de nós entendemos a palavra. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós tomaremos decisões bíblicas, acertadas no propósito do Senhor, segundo a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós viveremos de uma forma correta diante do Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Note algo agora importante aqui, irmãos. O trabalho do Espírito Santo é sempre apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não aponta para a sua prova, Ele não aponta para aquilo que você quer vencer, ou você quer ganhar, ou você deseja ser exaltado. Ele aponta para a pessoa do Espírito Santo. Ele apresenta a pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não fala de si mesmo, a própria palavra está confirmando. Ele me glorificará, no versículo 14, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo anunciarei. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo aqui está sendo bem claro. Ele manifesta através do amor pela sua própria palavra, que é a Bíblia Sagrada. Nós passamos agora a desejar aprender mais, a examinar mais a Escritura. Não vou vir aqui e falar, está repreendido o Espírito de estudar a Bíblia. Isso é a palavra do diabo, irmãos. Isso é a fala do próprio diabo. Mas ele está dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus nos leva para amar a palavra, a Sagrada Escritura, a Bíblia. E desejamos aprender mais. Quanto mais você aprende, mais você quer.
Quanto mais você examina, mais você quer compreender. Há uma ardente e crescente vontade no coração de conhecer ainda mais o Senhor Jesus. O Espírito Santo literalmente nos leva para a exaltação de Cristo, como? Em nossa adoração, testemunho, vivermos para a glória de Deus. Não é mais um homem cansado, não é mais um homem revoltado, não é uma mulher agora que faz de tudo para se aparecer, mas tudo que faz é para a glória de Deus. Com pouco dinheiro, sem dinheiro, com uma roupa nova ou uma roupa surrada, um carro novo, um carrinho usado, ele faz tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, e toma paz nas decisões. Quando estamos da vontade de Deus, somos conformados, somos aliviados, convenceu a nós o nosso coração, estamos cheios de paz, ou seja, convictos nas nossas decisões, porque aponta para Cristo. Ele é a paz de Deus. Quantos que estão aqui esta noite sem paz? Quantos que estão aqui esta noite sem esperança? Quantos que estão aqui esta noite vivendo através de promessas vazias, de engano, sem conhecer o que é o Espírito Santo? Irmão, irmã que está dessa maneira, você precisa clamar pela presença do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Espírito Santo não é falar em novas línguas somente. Espírito Santo não é sair por aí fazendo algazarra, quebrando tudo, fazendo barulho. O Espírito Santo é gentil, é educado, atencioso, transforma um homem, um novo ser, uma nova criatura, novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor, e traz para nós uma convicção clara sobre o que é certo, sobre o que é errado. Não vamos mais depender de dogmas e tradicionalismo, costumes humanos, paganismo, judaísmo, religiosidade, tradicionalismo, conceitos exclusivistas. Não, irmãos, tudo isso sai de nós. Aonde já se viu? O Espírito Santo traz um compilado de doutrinas de uma igreja e amanhã ele muda de ideia. Que é isso, irmãos? Se o próprio Espírito Santo nos leva para a verdadeira palavra, a verdade do Senhor, a obra de Cristo em nós, não nos engana, Ele é perfeito, louvado seja Deus. Todos nós precisamos do Espírito Santo, e ore e peça: guia-me, Senhor, na verdade, ajude-me a entender que o Senhor Jesus quer de mim hoje, ilumina o meu coração, enquanto leio Tua palavra, ela é o GPS da minha vida. Eu preciso do Senhor, eu não quero ser guiado por uma fé emprestada, eu não quero ser guiado através de uma fé emprestada, não quero, eu quero ser movido e guiado pelo Teu bom Espírito que é santo. Eu quero ser cheio da Tua palavra, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero a Tua palavra em mim, eu quero a Tua presença em mim, eu quero ser convencido do meu pecado, do juízo, da Tua justiça. Eu quero que meu coração venha acender a chama acesa dentro da minha alma. Me guie, Senhor, pela vereda da Tua justiça, e a Tua vereda, a Tua justiça, ela só vem a partir da Tua palavra que é apresentada a mim, na pessoa de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Então seremos movidos, louvado seja Deus. E é um presente que permanece, não é um presente que vai embora, é um presente que fica dentro do nosso coração. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus aqui nesse texto sabia que seria difícil aos discípulos e também a nós. Não teríamos mais a sua pessoa presente, visivelmente entre nós, mas Ele nos enviaria o Teu Espírito e Ele estaria conosco pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Talvez você até hoje não tinha entendido que você precisa do Espírito Santo. Hoje você compreendeu que sem o Espírito Santo não há regeneração, não há transformação, não há vida, não há paz. Que o Espírito Santo nos assegura de nossa salvação. É o Espírito Santo que nos apresenta a pessoa de Cristo, e é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.